Nós vamos falar sobre casamento, sobre a ótica de Deus. Quando a gente vai aprender sobre matemática, e a gente vai à escola, e a gente aprende que 2 mais 2 é igual a quanto? É uma lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Mas a matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 é igual a... Como isso? Porque a lógica não funciona assim. Que a gente vai pensar, mais 1 é igual a... Mas aí também, olhando pela cultura popular, que aí aquela música bonita do Fábio Júnior, não é isso? As metades da laranja, aí a gente canta, romântico, não é isso? Mas também não cabe. A metade de um, a metade do outro também não dá um. Porque a metade de um e a metade de outro são 2 pessoas que estão pela metade. São 2 pessoas que vão para um relacionamento e não são plenos. São 2 pessoas que estão esperando que o outro complemente a metade do outro. Aí eu gero a expectativa para me casar com a Aninha e dizer assim: a Aninha tem que suprir as minhas necessidades, o que me falta. E aí eu crio essa expectativa, eu vou casar, e a gente casa, a gente vai estar juntos. E aí o que acontece? Eu vou me frustrar. Porque a Aninha não vai conseguir de jeito nenhum, me complementar. Como... Obrigado. A Aninha nunca vai conseguir me deixar pleno. Não vai. E eu gero expectativas. A gente gera essa expectativa, dizendo que a pessoa está procurando a sua outra metade. E quando a gente gera esse tipo de expectativa no outro, para que a pessoa preencha um vazio que só um pode preencher. Quem é? Deus. A gente pode até ter no outro acolhimento, amor, afeto, mas esperar que o outro preencha o vazio que só Deus pode preencher é demais, né? Porque nós estamos falando daquele que é eterno. Então a matemática de Deus é que 2 pessoas que vivem uma vida plena com Ele possam juntos, 1 mais 1 se tornar. Essa é a lógica do casamento. Porque existem pessoas que quando vão para o casamento, elas vão com expectativas que a Bíblia não nos promete. A gente muitas vezes vai para o casamento com a expectativa de fazer com que as minhas expectativas é que ela possa me corresponder, que ela possa me preencher. E não vai. E aí passa 1 ano, 2 anos, obrigado. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí a mulher nunca vai conseguir fazer aquilo que só Deus pode fazer. Esse homem nunca vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. E aí o que as pessoas fazem? Aí faz igual aquele quadro do Jô Soares, né? Casa separa, casa separa, casa separa. Porque o casamento não tem essa proporção. E aí a gente erra também. A nossa geração hoje vê os jovens não querem casar, não é isso?
A maioria quer construir uma carreira, a maioria quer ter um diploma, ascensão profissional, mas casar não. Porque também, irmãos, casar dá trabalho, ou não? Ou é só lá em casa? Dá muito trabalho, mesmo. Porque é assim, ó. Quem aqui gosta de plantas? Essa turma aí que conversa com plantas. Não é isso? Conversa não. Tem uma lá em casa que conversa com a planta. Ela canta hino do cantor cristão com a planta. Mas é fácil relacionar com a planta. É relacionamento comigo. E as pessoas hoje querem ser pai de pet, querem ser pai de planta, porque está mais fácil. Porque o pet nunca vai reclamar se você te acordar mal-humorado, por exemplo. O pet nunca vai reclamar com a sua falta de sensibilidade. É só dar um biscoitinho para ele, ele vai abanar o rabo, é só dar uma ração na hora certa, levar no pet shop na hora certa e está tudo certo. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, e aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis. Aliás, é uma escola bíblica dominical, não é isso? Gênesis capítulo 2, verso 24. Quem achar aí pode ler, por favor. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí eu me casei. Era o filho predileto de manhã. Era o filhinho da mamãe. E eu casei e aquele desafio, né? E de repente, o filhinho da mamãe deixou as contas de água, de luz ainda em débito automático na conta do banco. E achava que estava tudo certo. E foi quando ela descobriu, e aí foi uma das primeiras crises. Porque para mim estava tudo certo ali da manhã. A Bíblia é muito clara. E são 3 coisas que acontecem nesse processo. Nós vamos deixar, vamos juntar e vamos nos relacionar. Casamento tem esses 3 processos. Para casar precisa primeiro ter coragem de deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. E aí aperta o cinto, meu irmão, minha irmã que é sogro, sogra. É um desafio. Hoje que a nossa filha casou, acaba levando embora minha filha. E você entender que agora ela nos deixou. Que é a casa dela, não é a minha. Que é o jeito dela, não é o nosso mais. Que são as rotinas deles, não são mais as nossas. Porque eles deixaram pai e mãe e agora eles se juntaram. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente, por ser pai ou mãe, a gente conhece a vida, não é isso? Não conhece, ele já passou por algumas coisas. E a gente precisa também deixar os nossos filhos passar por algumas coisas também. A gente precisa cortar o cordão umbilical e deixá-los viver a vida e crescerem juntos. Agora é uma nova família.
se formam. E por isso que é esse processo, para que haja o casamento, precisa deixar o pai e a mãe e estar disposto a se juntar. E aí, também tem um outro problema. Existem casais que estão juntos há 10, 15, 20, 30 anos, mas não estão juntos. Estão aí. Moram debaixo do mesmo teto, mas não estão juntos. O que é estar juntos? Vai deixar pai e mãe e vai se unir. Vão estar juntos. Mente, coração. Casais que passam anos e anos juntos, mas não tem planos juntos. É um segredo, não é a minha. Não tem. Não existe. Não existe privacidade num casamento. Não existe, meu irmão. Minha irmã. Para alguém que estiver sem roupa, já não pode ter nenhuma privacidade nisso. O próprio casamento já nos conduz a uma intimidade. Mas tem casais que a mulher não sabe nem quando o cara ganha. Não existe uma cumplicidade nas contas. É o meu dinheiro. Aí a gente estava atendendo um casal e aquela briga, aquele salseiro no meio da confusão. O cara disse: é o meu dinheiro. Aí ela: não, eu tenho o meu também. Eu falei: olha que legal, hein? Tá bom demais esse casal. Mas tá ótimo. E aí, quando existe uma situação dessa, tem que começar no começo. Existe a fase, aqueles casais que nunca largaram o papai e a mamãe. É o cara barbado, com 30 anos de casado, mas qualquer briga vai para casa de manhã. Chorar as pitangas. E a sogra é maravilhosa para isso, né? Aconselhar, dizer: filhinho, meu querido, olha só que bruxa que você casou. Aí só não vão me pegar no final. Mas aí, o juntar é o juntar financeiramente, é o juntar emocionalmente, é o juntar na vida, na adoração, na oração. É o juntar. É o juntar ao ponto de ter uma tamanha intimidade. Não vai ser uma só pessoa, cada um é um. Mas esse é o grande, e aí eu vou usar a palavra milagre. Casamento é um milagre. Olha eu ao vivo. A diferença que nós temos, e quando eu estava mais gordo, então o povo dizia: realmente. Né? Uma vez nós estávamos. Vou contar essa história da avó do Gil. Né? Aí uma vez nós estávamos no velório e uma senhora, ela já estava. Ela faleceu, né? Alzheimer. E todo mundo chorando na casa, a gente, uma história triste. O rapaz novo tinha morrido e a avó do rapaz sentou no nosso meio assim. Aí olhou e falou assim: você é o pastor? Eu falei: sou. Olhou para mim. Aí pegou e falou assim: escuta, você é casado? Eu sou, é minha esposa, sim. Ela olhou para mim e falou assim: e tu aguenta esse homem deste tamanho? Agora, são pessoas diferentes. E é um milagre, irmãos, a gente está junto 25 anos. É um milagre. Eu, acabado de casar, de manhã cedo, aquele cafezinho, um cheirinho de café, né? Aí a gente saliva, e o nordestino já saliva pensando no que vem. Aquele cuscuz com manteiga, cuscuz de manhã. Eu falei: não tem cuscuz não? Não sabia nem fazer cuscuz. E aí você tem que viver uma diferença de vida. Aí eu ia no açougue,
E é nossa, aquele bife com aquela capa de gordura, dá para salivar, não dá, irmãos? Pedi com açougueiro. Bife grosso. Aí, quando eu fui ver, cadê aquela gordurinha? Ela com a tesoura no corpo. Isso é um sacrilégio. E jogava no livro, isso aqui faz mal. E dentro dessa diferença, o Senhor tem produzido um milagre. Irmãos, se nós não olharmos para o casamento como um milagre, uma ação espiritual de Deus, uma ação poderosa de Deus no casamento, a gente não vai viver o milagre do casamento. Agora, por ser milagre, não há possibilidade de a gente ficar sentado e esperar que Deus faça aquilo que a Bíblia diz que a gente deixa e unisse a sua mulher. Somos nós. Tem uma parte que é de Deus, né? Deus faz, Deus opera, Deus transforma. Você pode orar, meu irmão. Orar, dizer assim, Senhor, muda o coração dessa mulher. Que ela fale menos, que ela reclame menos. Amém, irmãos? Amém. Recebo. A irmã também pode orar, Senhor, muda esse ogro, muda esse xureque, faz ele um príncipe. Não pode? Entende? Pode. Mas, irmãos, existem coisas que é Deus que faz. E existe aquela expectativa das metades da laranja que a gente fica jogando para o outro, que nunca vai acontecer. Porque tem aquela música, né, conhecida, começar em mim, o quê? Quebra corações. Para que sejamos Todos um como tu és em nós. Mas a gente quer que Deus quebre o coração um do outro. Aliás, em alguns dias a gente quebra essa miséria, Senhor. E às vezes a gente pensa em fazer alguma loucura, não é isso? Às vezes o casamento é uma situação que você olha e fala, ah, Jesus, é demais. Mas a gente precisa entender que quem muda, quem a gente consegue mudar é a gente, não muda o outro. E aí, minha irmã, se você quer mudar o seu marido, e por mais manipulações ou falações que você queira fazer na cabeça ou no coração dele, você não vai conseguir nunca. Você muda você. Você, meu irmão, que muitas vezes gostaria de uma mulher assim ou assado, você nunca vai conseguir fazer a sua mulher ser aquela mulher ideal do seu pensamento. Mas você pode mudar. Você pode. E aí, o texto também continua dizendo, em Gênesis 2:24, vamos ler de novo? Gênesis 2:24, mais um voluntário aí. Por isso, deixe o homem pai e mãe, se da mulher, tornando-se dois uma só carne. Uma só carne. Existe uma ideia da cultura popular que fala da sexualidade e diz que o erro de Adão e Eva foi o sexo. Isso é um engano tremendo. E eu posso afirmar com esse texto que ali no Éden, Deus abençoou o sexo, o relacionamento sexual. É bênção de Deus. Vai deixar, vai juntar e vai relacionar.
E esse relacionamento, ele não começa na cama. Ele começa na vida. Com cheiro, com olhar, com beijo, com gestos. Não dá para entender o sexo como uma obrigação, uma agenda que está vencida essa semana. Mas o sexo deve ser algo prazeroso. O sexo precisa ser algo complementar na vida e na relação do casal. O sexo não pode ser algo que não pode ser falado dentro da igreja, porque aqui é o lugar onde deve se ter uma visão e uma ótica de casamento e de relacionamento sexual em que ensine e ministre no coração das famílias, dos casais. Porque lá fora, desde as nossas crianças, os nossos jovens vão ser bombardeados o tempo inteiro com a degradação da sexualidade. De trazer a sexualidade numa outra importância que a Bíblia não deu, que a Bíblia não fala. E por muito tempo, a gente tinha esse assunto como algo muito estranho para a igreja. Mas isso, graças a Deus, com o tempo tem mudado muito. E o relacionamento sexual é algo abençoado por Deus. E minha irmã, ele precisa ser algo que também seja bênção para você. É algo que também possa abençoar a sua vida, complementar a sua vida, trazer à sua vida algo prazeroso que ilustre a você o seu relacionamento. Agora, quando o sexo se torna uma moeda de troca, aí tem um problema. E aí já não é relacionamento sexual. Isso a gente chama de prostituição. Porque quem se vende pelo sexo, o sexo não pode ser algo assim. Não pode ser uma moeda de troca. Não pode ser algo que mostre e demonstre desprazer, dor. O sexo precisa ser algo que produza no casamento um prazer para ele e para ela. Para ele, está muito fácil, né? É isso, meus irmãos. É muito fácil pensar, fazer. Agora, para elas, é um desafio, porque acorda cedo, cuida da casa, cuida dos meninos. Algumas até fazem um outro turno, trabalham. E aí, chega na hora, liga o botãozinho e está pronto. Amém ou não amém? Misericórdia. É misericórdia. Porque nós costumamos, e aí já tem um outro problema. E esse tem sido um grande problema em muitos relacionamentos. Quando a vida sexual do casal, ela é um problema, não é uma bênção. Pessoas que trazem traumas de outros relacionamentos. Pessoas que trazem trauma da infância. Mas a gente aprendeu a falar de sexo ou não falar. De não se tocar nesse assunto.
nós, os xureques da história, a gente está acostumado desde pequeno, a tratar o sexo com muita facilidade, com muita... É isso. Só que a mulher, já reprimida desde sempre, sexo não é coisa para a menina falar. E nem ser orientada sobre isso. E quando vai para o casamento, ela também vai se relacionar com um cara que não está nem um pouquinho preocupado com o prazer dela. Ele se satisfaz e ele não deixa ela de lá. Ele está satisfeito. E aí, meu irmão, é seu papel mostrar o mapa da mina. É dizer isso eu não gosto, isso eu gosto. É você conduzi-lo e ajudá-lo nisso. Porque a gente não sabe. E essa frustração na sexualidade está porque muitas vezes nós, como casais, a gente não toca nesse assunto. E se existe algo que tem prejudicado os relacionamentos, é sobre isso. É sentar e dizer assim, vamos falar sobre isso. Vamos preparar um ambiente para o sexo, para o nosso relacionamento. Vamos cuidar da família, vamos cuidar dos filhos, mas também vamos cuidar de nós. Um tempo para nós. É o olhar, é o toque, é o cheiro. Mas por que, pastor? Porque é bênção de Deus. E muitas vezes, minha irmã, o sexo é um problema para você, porque talvez você nunca tenha coragem de dizer de traumas que você viveu na infância. E isso não cura você num divã, nem se escondendo atrás de terapia, mas isso ajuda você colocando aos pés da cruz de Cristo Jesus. Restaurando a sua feminilidade na cruz de Cristo Jesus. Peça ajuda com uma mulher também de Deus que possa te aconselhar, ou pastor da igreja. Alguém que ajude no casamento, e vocês que possam estar vivendo algum problema nessa área sexual, não fiquem silenciosos nisso. Isso é um problema que precisa ser tratado. Eu vou orar para que isso mude. A oração muda. Deus tem poder. Mas existem coisas que é parte nossa. Lembra que eu disse? Deus tem a gente. E viver uma sexualidade sadia é tudo que Deus espera para um casal. E o que acontece? O casal vai jogando em tudo para debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Porque é melhor não tocar nesses assuntos. Aí, já viu aquela série Acumuladores? Já viu? A casa cheia de entulho, que a pessoa dorme em cima do lixo, não é isso? Você acha que essa pessoa começou daquele tamanho, o problema? Começou com um papelzinho de bala, pequeno. Começou com algo hoje, amanhã. E sabe qual é o problema do lixo? O maior problema do lixo é que quando a gente entra, a gente tem horror ao cheiro. Mas depois o que acontece? Acostuma. E aí, meu irmão, você acostuma com esse lixo no seu coração. Aí, meu irmão, você acostuma também com esse lixo no centro da sua sala. E aquilo vai se tornando cada vez maior, entulho.
acontecendo. E você vai se acomodando com aquilo. Até porque tirar todo esse entulho dá muito trabalho. E o que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado disso é uma senhora, uma vez, casal, líder de uma igreja, aquele casal top, que a igreja olha e fala: olha Deus, que bênção de casal. O marido morreu, deixou 2 filhas, e a mulher chorava no velório o tempo inteiro. A igreja ficou até comovida pela tristeza aí. Teve o velório, teve o sepultamento, e todo mundo foi embora e a mulher ficou no cemitério e o pastor acompanhando. E o pastor sem muito o que dizer: toda irmã, que minha solidariedade ao seu sofrimento, o irmão fulano de tal, é uma bênção. E aí depois todo mundo foi embora, ela ficou sozinha com o pastor. Ela disse: mas pastor, eu não estou chorando por ele não. É mesmo? Mas eu choro por mim. Eu vivi um inferno durante 35 anos. Agora eu sou uma mulher idosa, com 2 filhas. E aquele indivíduo foi embora. E agora eu não tenho mais como reconstruir minha vida, nem psicologicamente, nem financeiramente. Eu destruí minha vida. Uma historinha real. E quer que eu diga a você que acontece todos os dias dentro das nossas igrejas. E a pessoa vive a vida toda num casamento de fachada, sem prazer, sem alegria. Um casamento que foi só um contrato, pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas não têm as suas vidas entrelaçadas. Ou aquela outra realidade. Um rapaz chegou para mim e disse assim: eu preciso conversar com você, tomar um café. Eu estou indo na sua casa. Não, tem que ser ali na padaria mesmo, só eu e você. Então vamos. E aí ele veio e disse: eu traí minha mulher. Rapaz, que conversa é essa? Eu estou frequentando, eu estou fazendo faculdade e conheci uma colega, a gente começou a fazer trabalho na faculdade. E um dia eu briguei com a minha esposa, a gente estava muito brigado, e lá na faculdade, quando eu cheguei, eu nunca tive nada, despertou em mim, nela nada. Mas no dia que eu cheguei, ela disse assim que eu costumo pentear o cabelo para a direita, eu penteei para a esquerda. E ela falou: olha, como seu cabelo está bonito. Naquele comentário, ao ponto da gente você já sabe, num comentário despertou e quase ele destrói o casamento dele. Existem vazios que a gente deixa no nosso relacionamento e que, se a gente não cuidar, a gente coloca outras coisas. Trabalho,
do adultério, coisas. E a gente vai colocando. Porque não é suprido dentro daquilo que é a proposta do casamento. De olhar para minha esposa e saber o desafio que eu tenho de produzir no coração dela. Não só prazer sexual, mas cuidado, acolhimento. E sem essa concepção de que o casamento ele precisa proporcionar para o casal não só estrutura familiar, uma casa e tantas outras coisas que a gente se preocupa e deve se preocupar, segurança, provisão, mas também prazer. Prazer de estar junto, prazer de ver. Prazer. Mas a gente vai acostumando com o intuito. E a gente esquece desse processo. Deixar, juntar e relacionar. Por isso que o casamento é uma proposta de Deus. Antes do pecado. Antes do pecado. O pecado surge lá em Gênesis capítulo. Onde surge a queda? Na narração bíblica. Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. A Bíblia. E os últimos versos. Gênesis, capítulo 2, verso 23 ao 25. Quem achar pode ler, por favor. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Eu acho interessante antes, Moisés faz a narrativa, né, da criação, capítulo 1. Depois, no capítulo 2, uma narrativa bem detalhada do primeiro casamento. E ele encerra dizendo: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O que é isso? Pureza. É pureza. Não havia o pecado. Eles estavam tão conectados um com o outro, que o Adão diz: isso é carne da minha carne, osso dos meus ossos. A gente está junto nisso, nós somos ligados um no outro. E aí a narrativa termina dizendo: homem e mulher. Não era homem e outra coisa, um homem e outro homem, era um homem e uma mulher. E eles estavam nus. Não havia nada que separasse os dois. Eles estavam totalmente despidos um com o outro. Eu entendo que o horário está no horário já. Falta 10. Não bateu o sinal ainda. Eles estavam nus e não havia vergonha. Não havia nada que cobrisse nada. As máscaras estavam caídas. E se existe uma receita de bolo para o casamento, é algo que nós precisamos aprender. O que a Bíblia diz: não pode ter máscara, não pode ter casca grossa. A gente precisa entender que dentro do casamento, de um relacionamento,
precisa haver intimidade. E é muito mais do que morar debaixo do mesmo teto. É compartilhar a vida, é ter tudo em comum, é deixar unir, relacionar-se, caminharem juntos, sem nada que possa cobrir, esconder, tudo às claras. Todo mundo despido, no bom sentido da palavra. É tudo aberto. É jogo aberto. É vida na vida, para que esse casal tenha sucesso de caminharem juntos por relacionamento a vida inteira, como a Bíblia diz, até que a morte. Isso é o que a gente diz, né? Quando ser uma só, vai ser uma só cara. Vão estar unidos. Agora com você. Eu quero abrir, antes da gente terminar, se alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, a Aninha vai responder todas as perguntas. Alguém? Uma coisa fundamental dentro de tudo que o pastor já falou aí, é a sinceridade do casal que você tem um com o outro. Falar a verdade. Porque terrível é quando uma pessoa, aí eu gosto das máscaras, né? A pessoa tenta mentir, esconder alguma coisa, e depois, quando isso é descoberto, aí faz com que o outro perde a credibilidade, e até se reconquistar isso, dá trabalho. A credibilidade é uma outra palestra. Mas eu vou dizer a vocês, existe uma coisa que a gente não consegue. É essa questão de tentar esconder as coisas. A Aninha põe a mão na porta da casa, eu já sei o bom dia dela, o jeito de andar e de falar, eu já sei que a coisa às vezes não está boa pro meu lado, né? Não é isso? Não é assim no casal? A gente olha e vê, tá legal. Porque a gente não consegue esconder. E o casamento é para isso mesmo. É para que a gente possa estar despido, literalmente, um do outro. E que não haja nada que se esconda. Compartilhe. Mais alguém? Alguém casa para ser feliz ou fazer alguém feliz? Boa! Nosso ministro de música lá está para casar. E aí eles lá em casa, a gente conversando com eles, e aí eu olhei para ela e disse assim: Juliana, você tem certeza? Ele olhou assim para minha cara. Você tem certeza? Por quê? Que vai casar com essa mundiça aí? Esse xureque? Não, tem que ter certeza. Porque, minha filha, dá tempo de pular fora. Agora. Pula fora agora. E você, Gabriel, você tem certeza que quer casar com Juliana? Dá tempo de pular fora agora. É mais fácil cancelar o buffet, o não sei o quê, do que destruir o lar. Aí a outra pergunta: vocês estão casando para quê? Aí foi na hora que ela corou o rosto, né? Não é para ter sexo toda noite, porque isso funciona nos primeiros meses. Depois, amém ou amém? Olha o silêncio. Olha o constrangimento. Né? Casa para ter sexo, amigo. Amigo, isso funciona nos primeiros. Depois, então, para ser feliz, você casar para ser feliz, e é essa frustração de uma sociedade que é bombardeada o tempo todo. Você tem que ser feliz. A Bíblia não promete isso. Jesus que é Jesus. É interessante isso, a gente faz promessas.
Jesus disse, João 16:33, no mundo vai ser feliz, é isso? No mundo tereis o quê? Mas tende. Aí, mas pastor, tem aquele texto que diz assim, tudo posso, naquele que... Aí quando você vai ver o que Paulo está falando do tudo, é fome, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que. Aí, então assim, não existe nenhuma promessa bíblica sobre felicidade. E a gente entra muitas vezes no casamento com essa ideia, eu vou ser feliz. Dele mesmo. O que é o Michel ser feliz? Mas dentro do meu ego aqui, do meu egoísmo, é isso? Não. É eu poder sentar no domingo, um balde de pipoca, assistindo o jogo do Santos, amém não? Misericórdia. Flamenguista, gente. O Vasco, os vascaínos e tal. Pior ainda. O que é o meu ideal de ser feliz? Deve ser isso. Não o meu. E aí, quando eu entro no casamento para fazer o outro feliz, eu entro numa perspectiva de renunciar e morrer todo dia. Casamento é morrer todo dia. É morrer todo dia. É menos a minha vontade e a vontade dela. Por mais que muitas vezes, mas é entender que eu tenho que morrer todo dia. Mais alguém? O irmão? Ao longo da vida, a gente acaba por conhecer muitas situações nas vidas dos casais que influenciam o presente, mas na verdade são coisas do passado, até mesmo antes de se converterem, experiências que não foram resolvidas ou as melhores decisões vieram a ser tomadas, e hoje os relacionamentos ficam como se acarregaram uma culpa por alguma coisa que foi feita lá, ou alguma prática, e até mesmo antes de se converter ou de se casar. Como é que a gente poderia tratar isso? O que a gente trata é aquilo que eu falo para os casais, a gente carrega uma bagagem. Eu trouxe a minha mudança, né? Eu fui morar junto para mim. Depois do casamento, viu, irmão? E ela trouxe a dela. E quando eu entendo que essa bagagem, o que é nocivo, ele precisa ser jogado fora. O que é nocivo de outras experiências, e aí muitos casais levam isso de outros relacionamentos, de outras frustrações. E a gente precisa entender que um é um, o outro é outro. São pessoas diferentes, realidades diferentes, que a gente precisa entender e olhar o outro com a ótica do amor. A gente fala, né? Amar o próximo como? Sim. Mas o próximo que a Bíblia fala, que Jesus vai nos dizer, é fácil amar as pessoas lá no Rio Grande do Sul, não é isso? Mandar donativo, ajudar lá. Mas quando fala o próximo, ele começa pelo teu cônjuge. E a gente não pensa nisso. É fácil na igreja falar de amor, abraçar. Abraça o irmão que está do seu lado, diz que ama. O duro é conviver com alguém e dizer que ama ainda essa pessoa. E os traumas, eu acredito, creio na palavra de Deus, que o Senhor restaura a nossa alma. Nós precisamos. A gente acredita que Deus derruba. Você acredita que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Você acredita nisso? Está lá na Bíblia. Você acredita? Você acredita que Deus abriu o mar vermelho? Você acredita que Deus curou a mulher com fluxo de sangue? Acredita nisso? E por que a gente não acredita que Deus pode curar o nosso coração?
que em algum momento isso passou na cabeça da gente que Deus, não, aqui, Senhor, aqui é um trauma e isso aqui Deus não pode. Ele pode todas as coisas. A gente acredita que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas, mas parece que existem algumas áreas que a gente diz assim, aqui Jesus não pode, aqui é impossível demais, aqui a morfina tem mais poder, o Rivotril tem mais poder. Não, Deus tem poder sobre todas as coisas, e Ele tem poder de restaurar, meu irmão, minha irmã, o seu coração. Que ajuda muito, que você iniciou também falando isso, da questão da gente ter um pastor, alguém de confiança que a gente pode orar por isso, por esse trauma todos os dias da nossa vida. Que eu acho que isso ajuda muito, né? Da gente procurar um pastor, procurar até um conselheiro, né? Como o Michel mencionou no início. Eu acho que, além de tudo isso, eu acho que ele falou, só complementando aí nessa ajuda, né? De alguém nos ajudar com isso tudo. Mas lógico que essa pessoa tem que ser bem de confiança mesmo. A gente está tratando de um rapaz e ele vem de um lar destruído e o pai separou da mãe e o pai com uma presença masculina ausente e a mãe empoderada. Traiu o pai dele, trazia homens para dentro de casa, um horror. Um quadro que a gente olha, esse menino cresceu na igreja sem a presença do pai e cresceu na igreja, entendendo uma referência só feminina. Esse menino cresceu, se tornou um jovem, e o que passava até um tempo desse na cabeça dele? Deus me criou assim, e eu sou homossexual. E caiu na besteira de dizer isso para mim. Falei, não. Pastor, essa área aqui, eu até pensei uma época em ser padre. Falei, não. Deus não te criou assim. Mas isso, eu acredito no poder do Evangelho. E todos esses traumas que você viveu, eu acredito que Deus pode mudar a sua história. Nós estamos caminhando com Ele. E nós já estamos vendo mudanças aparentes que começou aqui dentro. Mas isso foi o jeito de vestir, o jeito de falar. O processo está começando. É uma jornada, meu irmão. Mas o aconselhamento bíblico, eu sou fã, eu sou professor de aconselhamento bíblico, e é por isso que eu acredito nessa, que a igreja hoje tem terceirizado isso. E o desafio é mostrar, e aí eu estou em parceria com o pastor jovem da igreja. E aí tive conversando esses dias com ele, eu falei, você está vendo o poder do Evangelho na vida do fulano? Ele falou, o Evangelho não tem firula, não tem pegadinha, não tem historinha, não tem, não é terapia, é aconselhamento bíblico, é a Bíblia, o Evangelho. Vamos ler o texto bíblico, que a Bíblia fala sobre isso. E não pode tatear, isso é pecado, meu irmão. Arrancou o ódio que você tem do seu pai, também precisa ser perdoado. Você precisa restaurar o relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Dar nome. A gente, boa. O que seria de mim sem você? A gente fala, vamos orar aqui, fulano. Ah, Senhor, tá bom. Então ora. Abençoe o meu coração. Essa manchinha aí, viu? Não é manchinha. Fala o nome. A gente só destrói esse dragão
falando o nome dele. Ele tem nome. Qual é o nome, amigo? Não nome em alto e bom som. Senhor, me perdoe. Restaura a minha sexualidade. Eu sofro com a homossexualidade. Tira do meu coração o desejo de meu pai. E aí ele começou. Sabe como ele termina? Chorando. Mas o coração tocado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus faz um aconselhamento bíblico rápido e ligeiro do tanque de Betesda. Não é isso? Teve 5. E o que agora tem não é teu. Ligeiro, igual a faca tramontina. Corte rápido. A gente quer criar situações. E o desafio é a gente reconhecer o nosso pecado. Se confessarmos o quê? Os nossos o quê? É manchinha que diz? É a falhinha minha? Não, é o pecado. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é o quê? Fiel e o quê? Justo. Para o quê? Nos de alguns pecados. É o cara que, para encerrar, né? É o cara que traiu a mulher, saiu de casa, e aí voltou, restaurou o relacionamento, e os filhos estavam sem falar com ele. E ele achava um absurdo, chegou para mim e disse assim: é um absurdo, pastor. Minha mulher me perdoou, mas meus filhos estão sem falar comigo. Aí eu falei: é que falta uma coisa, amigo. O que é? É para mim essa. Aí eu falei para ele: sabe o que você tem que fazer? Reúne os meninos na sala e peça perdão para os seus filhos, mas dizendo o que você fez. Dizendo o que você fez. Ele foi, ele fez. Como termina essa história? O relacionamento dele com os filhos restaura. A confissão do pecado é reconhecer o erro, o pecado. É entender que casamento é uma parceria. É deixar, é unir e relacionar. Tudo isso com o único propósito: para a glória de Deus. Pastor, sexo para a glória de Deus? É, irmãos, porque é criação de Deus. O capiroto, o sangue ruim, ele só quer destruir tudo aquilo que Deus construiu. Só que sabe qual é o problema? Ele destrói e não constrói nada. Ele destrói a nossa sexualidade, ele destrói os nossos desejos, ele destrói. E ele quer colocar outras coisas no lugar que Deus construiu. E o que nós precisamos? Resgatar a feminilidade, a masculinidade, a sexualidade e entender que tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.